A paz do Senhor, seja bem-vindo ao programa Mais Sábios, um programa para toda a família. Aqui nós falamos para o idoso e sobre o idoso. E queremos aqui pedir para que todos vocês, telespectadores deste programa, possam também participar conosco deste episódio. Aqueles que nos assistem pelo YouTube têm como também participar comentando, curtindo e compartilhando com os seus amigos, familiares e todos que você conhece e que pode também participar e assistir aqui o episódio que falaremos hoje sobre assistência aos idosos, quando temos como foco batismos e visitas que acontecem nas igrejas pelo Brasil. Para falar deste tema, nós estamos aqui com dois convidados, mais uma vez, e vamos apresentá-los. O nosso irmão Daniel Perini de Souza, ele que está diácono na igreja de Enseada do Suá, em Vitória, e também é enfermeiro de formação, pós-graduado em urgência e emergência na EMESCAM, pós-graduado em terapia intensiva também pela EMESCAM, pós-graduado em nefrologia pela São Camilo, mestre em saúde coletiva pelo Instituto Tecnológico de Educação e Saúde em São Paulo e proprietário e diretor geral da Vida Home Care, docente dos cursos de pós-graduação também na EMESCAM. E também nós temos aqui o pastor Diogo Cosme, da igreja de Colina de Laranjeiras 1. Os nossos convidados estão conosco e vamos conversar com eles. Primeiramente, Daniel Perini, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar de batismos e visitas, assistência. E certamente você aqui como servo de Deus, que tem o conhecimento de causa na parte espiritual, mas também como enfermeiro e todo o conhecimento nessa área da saúde, viveu certamente essas experiências em hospitais, em casas de repouso, com pessoas que foram alcançadas pelo Senhor, que receberam visitas e que também participaram de batismos. Seja muito bem-vindo, Daniel Perini. Já passo a palavra para você dar aqui uma introdução sobre o assunto. Amém, a paz do Senhor. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É sempre uma honra estar aqui, podendo falar um pouco disso que é a nossa vivência, o cuidado com esse idoso. E quando nós falamos desse idoso, nós estamos falando literalmente de grande parte das nossas igrejas, né? O quanto é importante essa assistência, esse cuidado voltado para essa pessoa na longevidade, que tem alcançado, né, uma fase da vida extremamente relevante, importante, mas que junto dela vem uma série de patologias, muitas das vezes associado à idade. Então é fundamental que nós tenhamos, enquanto servo de Deus, enquanto profissional, um olhar diferenciado para essas pessoas. Então, mais uma vez eu agradeço por estar aqui e nós vamos conversar um pouco a respeito. Com certeza vamos conversar bastante aqui, também com o pastor Diogo Cosme, que está conosco aqui. Esse tema é muito importante para nós, pastor Diogo, porque faz parte da nossa vida como servos de Deus, dar assistência, visitar os idosos, seja onde quer que eles estejam, nos seus lares ou também numa casa de repouso, num hospital. E vivemos muitas experiências assim, de ir lá orar com eles, né? Pessoas às vezes que são familiares de servos que ainda não conhecem o Senhor e que naquela visita, em uma oração, se convertem, têm uma experiência com Deus e depois são batizados. A paz do Senhor, Abel e Daniel, a paz do Senhor todos os irmãos. Como o assunto é relevante, é um assunto, quando fala, né, do cuidado com o idoso, é algo que a população está envelhecendo. Na verdade, o cuidado, todo mundo está se cuidando mais, a população vai se envelhecendo e nós hoje, dentro das igrejas, o tratar com o idoso é algo que requer um abraçar a cada um deles. Isso, como família, como igreja, é um assunto muito importante, até no aspecto que nós vamos falar sobre os batismos, né, nas casas de repouso, até mesmo nos hospitais. E hoje nós vamos ver que os idosos eles requerem essa atenção dos pastores, dos irmãos na igreja, porque a população, cada dia que está crescendo mais e mais. E daqui a pouco somos nós que estamos envelhecer com saúde, né? Exatamente. Então, eu acho que nós vamos dar algumas sugestões nas igrejas. O Daniel aqui tem muito a contribuir conosco do cuidado com o idoso.
e isso vai ficar aqui marcado para todos nós aqui, esse aprendizado. Com certeza. Então, nesse período inicial do nosso bate-papo aqui, nessa primeira fala de cada um de vocês aqui, a gente já abre aqui o leque para a gente poder entender mais um pouco, detalhar um pouco mais a respeito deste tema. Então, Daniel, quando nós vemos, né, esse cuidado que o pastor disse aqui, o cuidado que devemos ter com os idosos, e na verdade já tem que cuidar desde antes, né? Isso leva a entender que nós estamos falando de saúde física e saúde espiritual. E certamente na sua vivência na área da saúde, você vivenciou, você viu muitos idosos entregando sua vida ao Senhor, né? Tendo uma experiência com uma oração que foi feita, com uma visita que ele recebeu em um hospital ou na casa de repouso, né? Em um momento frágil da vida, porque isso acontece muito. A pessoa, quando está fragilizada pela saúde, por exemplo, né? Ela está enferma, aí ela já fica com medo de adoecer e agravar a situação, né? Fica com medo, meu Deus, será que eu vou morrer? E agora? E ele vê como escape, fala, não, ora por mim, cuida de mim, eu preciso de um cuidado. Na verdade, quando vai ver, né, a saúde espiritual, ela abraça a causa da pessoa, né? E aí a pessoa até se sente mais confortável depois. Então ela recebe uma oração, uma assistência dos irmãos, cantam louvores, oram por ele. Aí ele fala bem assim, eu estou me sentindo até melhor agora. É assim mesmo que acontece? É exatamente essa a nossa experiência, né? Quando nós falamos de idoso, é fundamental nós termos como base uma escuta ativa. Grande parte dos nossos idosos, eles têm as necessidades, têm as fragilidades que são decorrentes, né, dos anos com a chegada de algumas condições para essa idade específica, e muitas das vezes o que ele precisa é ser ouvido. Nós falamos um pouco disso no programa anterior, e quando esse idoso ele tem essa escuta ativa, que é você ouvir de fato e interpretar o que ele está querendo dizer, buscar soluções para aquilo que são as necessidades dele, você consegue contribuir de uma forma muito expressiva, porque você chega literalmente no ponto onde ele quer chegar, né? A fala dele, muitas das vezes, é uma fala mais simples, é uma fala mais objetiva, porque não tem muito argumento, mas ele precisa, de fato, ser bem interpretado. E quando você interpreta bem, você consegue conduzir para uma conversa. E no nosso meio, principalmente enquanto servo de Deus, nós vivenciamos isso diariamente. Pela longevidade, geralmente nessa fase da vida a família não está tão perto, esse idoso muitas das vezes ele mora só, e quando ele chega a uma situação de internação, de permanecer a um hospital, mesmo que de transição, ou um hospital de grande porte, ou então na assistência domiciliar, em domicílio mesmo, fazendo ali um tratamento, ele já não tem grande parte da família com ele. Então nós, enquanto igreja, é fundamental abraçarmos essa causa, porque nós tivemos inúmeras experiências de pessoas que se converteram ao Senhor nessa idade, porque foram assistidas e bem assistidas, foram ouvidas. A doença naturalmente traz uma fragilidade emocional muito, muito agressiva. E essas pessoas, elas exatamente aquilo que o pastor Abel falou, elas querem uma oração, elas querem uma palavra de conforto, elas querem ouvir de Jesus, elas querem saber um pouco mais sobre a vida. E quando nós temos essa função, quando nós temos essa iniciativa de falar do Senhor, de ir lá fazer uma oração, dar uma palavra, trazer algo de conforto, é exatamente essa fala que o pastor teve. Eu melhorei. Eu estou me sentindo muito melhor. E ele só foi ouvido. Você fez uma oração, você conversou um pouquinho, e ele quer ser ouvido, ele precisa falar. E quando ele tem esse espaço, a evolução é muito rápida, porque grande parte, né, dessas enfermidades que esse idoso ele é acometido, elas são tratadas de forma silenciosa.
Então, quando ele tem esse apoio, quando ele tem esse suporte de poder falar, de dizer exatamente aquilo que ele está sentindo, isso ameniza muito, ameniza os sintomas, ameniza a dor, ameniza o desconforto. E aí esse idoso, ele realmente entra num estágio de felicidade, de contemplação, que ele fica bem, ele se sente renovado. E nós vivemos literalmente essa experiência dentro dos hospitais, e eu particularmente, por estar, né, na área, nós vivemos isso muito, de pedirem assistência, nós fazermos assistência, e muitos deles que não saem do hospital, mas são batizados ali mesmo. Nós levamos isso às vezes para o domicílio, para a clínica de transição. Esse idoso tem uma experiência com o Senhor, e eles são servos. Se nós pensarmos nos nossos idosos que são ativos, são quem mais estão nas igrejas. Eles não faltam madrugada, eles estão sempre presentes, eles participam de tudo, eles sabem o que está acontecendo, ele se envolve com aquele que está casando, eles são extremamente ativos. Mas quando vem essa condição especial que precisa dessa hospitalização, eles fragilizam. É fundamental o acompanhamento profissional e espiritual desse idoso. É fundamental, porque nós vemos resultados muito relevantes quando ele é bem acompanhado. Aproveitando aí, quero contar uma experiência o Daniel tocou no ponto, Abel, muito importante. O idoso que está ativo e por algum motivo se acidentou ou enfermou por alguma doença. Eu tive um idoso na minha igreja que ele foi brincar com os netos, no pé de acerola, subiu no galho pé de acerola e acabou escorregando, bateu a perna, a coxa no tronco da árvore, fraturou o fêmur. E ali ele era bem ativo, obreiro, ia para o sítio. Agora aquele idoso precisou internar. E ali a gente visitamos, comecei a mandar mensagem para ele, fomos lá e começou a evangelizar os outros do quarto, no hospital grande, público, e ali ele evangelizava, e a gente se conversava, ele ficou feliz. Aí que está a importância do pastor da igreja, naquele momento que ele se sentir só, porque ele é ativo, porque agora ele não vai mais ali esperando a cirurgia, programação, porque fratura de fêmur tem uma programação, o risco cirúrgico, toda a programação do PME para poder operar. Mas ali operou, teve alta, e agora a recuperação, né? Aí arrumamos um andador para ele, e ele começou indo para a igreja de andador, e ele, glória a Deus, que ele conseguiu ali caminhar, conseguiu ir, voltar, tá lá ativo, fazendo louvor, 86 anos, fazendo louvor, fez aniversário, oramos domingo, fez louvor, ele passa mensagem todo dia para mim aqui, passa mensagem, tô viajando, vou para BH visitar meu irmão, comunica, pastor, a mensagem foi muito boa, gostei. Então, assim, a importância, e ele veio até de outra denominação, ele veio da Assembleia de Deus, era presbítero lá, mas ele veio porque o filho é da nossa igreja, ele veio, está ali conosco, um homem de Deus, assim, e como que é assistência? Por isso que a importância de temos o time, o momento certo, para não deixar o idoso achar desassistido, a igreja, a visita, e ali, essa é a importância nossa como pastor, como assistência, para recuperar o idoso, para não perder ali ativo, andar, não deixar ele porque adoeceu, daqui a pouco ele afunda e a gente perde. Exatamente, isso aí mesmo. Esse acompanhamento ele é fundamental. Essa evolução que o pastor Diogo comentou, ela é muito interessante, porque são poucos os casos que a evolução ela é rápida. Pouquíssimos os casos, né? A correção de uma fratura de fêmur é um procedimento grande e que envolve pinos e, né, o PMEs e outras coisas. Então não é uma evolução muito
curta, é uma evolução extensa, depois precisa de fisioterapia para conseguir Reabilitar. voltar a movimentação dos membros com a reabilitação. Então tem uma série de coisas. Se nós, enquanto igreja, identificarmos esse time, nós vamos conseguir recuperar esse idoso, porque grande parte disso é a memória dele. Isso aí. Ele precisa ser trabalhado com relação àquilo que ele tem de conhecimento, com relação à memória, à socialização, à parte da fratura. Ela demora muito, mas se nós não tivermos uma assistência efetiva nesse período, nós perdemos esse idoso. É isso Porque mesmo. ele tem doenças relacionadas à capacidade de adaptação, doenças relacionadas à memória, que isso vai se perdendo com o tempo, e se a assistência ela for efetiva e no tempo correto, nós vamos ter esse idoso. A recuperação é mais rápida, ele volta mais rápido, ele se sente útil porque teve importância com a vida dele. Alguém ligou, alguém falou que ele era importante, que estava sentindo falta. Então essa assistência nossa enquanto igreja, ela é fundamental para uma reabilitação dessa. Nós vemos em momentos até reduzidos, uma evolução. Porque grande parte deles que não evolui rápido, não evolui porque eu já estou com uma enfermidade, estou passando por um tratamento e eu estou abandonado. Eu não tenho uma família tão ativa, eu não tenho uma igreja tão presente. Ele precisa disso. Diferente dos mais jovens, que mesmo não tendo, né, uma complicação, estou comparando literalmente a patologia, né, uma fratura. Ele tem acesso à rede social, ele é mais ativo, ele tem mais situações em que ele vai recuperar mais rápido, mas o idoso não. O idoso ele não tem tantas habilidades relacionadas a isso, e se ele for bem acompanhado, a evolução é muito rápida. Isso é fundamental. E aí que entra o nosso papel enquanto igreja. Né? Essa assistência efetiva, mostrar a importância que ele tem, que nós estamos sentindo falta, e isso faz muita diferença na vida dos nossos idosos. Com certeza faz muita diferença. E nós estamos aqui falando com muitos idosos que estão nos assistindo e que já passaram por isso, de sofrer alguma questão de saúde, alguma enfermidade, precisar de um cuidado hospitalar e também da assistência da igreja. Receberam a visita, né, as orações e o cuidado médico que foi necessário. E quando isso acontece, nós vemos, Daniel e pastor Diogo, nós vemos que não é só ele. Isso envolve toda a família dele também. Porque quando o filho, o neto, né, o sobrinho de alguém que é idoso, algum parente próximo que vê ele sofrendo por uma enfermidade, aí ficou ali cabisbaixo, né? Ficou triste, mas veio à igreja, cuidou, abraçou, e aí a recuperação dele foi mais rápida, né? Aconteceu de uma maneira mais rápida, eficaz, por conta da parte espiritual que entrou. E algumas expressões na nossa trajetória espiritual que marcaram a nossa vida, e eu me recordo de uma frase que eu já ouvi muitas vezes e que nós não podemos nos esquecer dela, e nós aprendemos isso, que é: o espiritual governa o material. Essa expressão ela serve para a questão de saúde também. Então, se uma assistência espiritual ela é dada, a saúde física ela vai ser cuidada de uma maneira espiritual. Então, ele vai ficar mais motivado, mais feliz, mais alegre, né? Ele vai se sentir abraçado, ele vai se sentir cuidado no meio do corpo, na igreja. E isso nós temos visto acontecer muito. Quando um idoso, por exemplo, eu me recordo de uma experiência de um idoso que foi colocado em uma casa de repouso, né? E ali a família deixou claro que ele tinha as suas crenças, vamos dizer assim, né? Os seus conceitos sobre o que é Deus e tal, e entrou ali definido, mas aí a igreja foi lá e deu assistência naquele lugar, né? Foi feito ali trabalho de visitas, cultos, né? Momentos ali de orações, e aquele idoso ele teve uma experiência com o Senhor, ele começou a chorar em um culto, ele se quebrantou, e daqui a pouco estava se batizando. Então isso é normal, você vê. E aí quando a família olha, fala assim: o que aconteceu? Meu pai, né, o meu tio, meu avô, tá mais feliz, né? O que vocês fizeram com ele? Não, ele foi abraçado aqui pela igreja, o Senhor está cuidando dele, a palavra, né, abraçou ele teve uma experiência com a palavra, com os dons espirituais, os louvores que marcaram a vida dele.
E isso é nosso dia a dia, nossa vida é essa. Esse cuidado, pastor Diogo, que nós temos, né, quanto igreja, de levar o nosso povo, né, os nossos irmãos que fazem parte, compõem grupos de assistência. Por isso que existem os grupos de assistência. Não é aleatório, né? Ah, isso aí foi criado, se alguém inventou, não. Os grupos de assistência é para que o membro ou o visitante, ele seja assistido de uma maneira mais pessoal, mais próxima. E rápida, né? E rápida. Quando envolve a parte de saúde, quando envolve questões de saúde, principalmente de idoso, né, que muitas vezes era ativo e daqui a pouco você está vendo ali, ele está... Aí entra o papel da igreja, né, de cuidar, de assistir. E nós vemos isso acontecendo o tempo todo, né? Pessoas que têm uma experiência com o Senhor através desse cuidado, dessa assistência. Uma coisa interessante, Abel, a gente está falando o que é importante a assistência, né? Muitas vezes, a visita, o hospital é importantíssimo. Claro que é, importantíssimo. Mas se você manda uma mensagem, um áudio para a pessoa também internada, ele te ouve, e eu faço, né, assim, eu pego, jogo no grupo de exceção ali e falo assim, irmãos, o irmão está internado, passo o contato dele, vamos também dar assistência aos irmãos, incentivando todo o grupo de intercessão, todo mundo, para que ele também, no decorrer do dia, se sinta acolhido. E aí, é aquilo que eu expliquei aqui no episódio passado. As pessoas acham que visitar no hospital é só pastor. Não. Visita no hospital tem horário de visita. Você pode ir o obreiro, você pode ir a irmã, você pode ir o diácono. É importante a igreja visitar, porque isso é corpo. Isso é corpo. Assistência é corpo. O grupo de assistência, citou o grupo de assistência. Então ali os irmãos abraçam. A gente fala aqui idoso, mas eu tenho um cadeirante, um jovem que interna frequentemente. Então, o pastor vai, eu mando mensagem, os professores de jovens vão, os jovens vão, todo mundo assiste para que ele se sinta acolhido. Esse é o papel nosso como igreja, assistir para que o idoso ele se sinta abraçado. E quando falo abraço, é literalmente os irmãos idosos, todo mundo gosta de um abraço, muitas vezes, porque chega na igreja, eu tenho essa característica, eu abraço mesmo o idoso, está ali, as irmãs, os varões, porque como um neto, né, como um filho, porque sente como você está, você sentindo sua falta. Eles gostam de conversar, gostam e é o que a classe, né, vou falar que é a classe que eu mais me identifico, a turma ali, e que aqui minhas intermediárias, meus adolescentes, está ali, e as irmãs conversam, e isso é o nosso papel. E o pastor, nós como servos, tá juntos. Incentivo agora com esse trabalho dos jovens de visita, intercalando, estou botando para visitar a turma mais ainda no casa dos idosos. Isso aí. E eles carecem dessa assistência. Olha, nosso tempo já está esgotando. Já. Mas nós temos mais episódios para frente, nós vamos falar um pouco mais, ainda dentro desse tema de assistência aos idosos, né? Há muito a se falar e certamente esse episódio de hoje deixou aqui uma mensagem para todos os nossos telespectadores, para aqueles que nos assistem, que é importante essa assistência aos idosos, principalmente quando eles estão carecendo de algo na parte da saúde e que automaticamente é suprido também pela parte espiritual. Então não deixe de orar pelos idosos, não deixe de buscar uma bênção pela vida deles, de assisti-los, de ir lá no hospital que se precisar, de ir lá na casa dele. É isso mesmo, nós irmãos idosos são muito queridos, amados por todos nós. E antes de encerrar, nós vamos exibir aqui algumas imagens de assistências que são dadas aos nossos queridos idosos, aqui batismos que acontecem, assistências que são dadas em casas de repouso, e essas imagens vão ficar aqui para você apreciar e ver o que está acontecendo aí no Brasil, nas igrejas, no Brasil todo aí. Então vamos assistir um pouco aqui essas imagens e ver o que está acontecendo.
Glória a Jesus. É uma bênção, né? Nós vemos aí todo o trabalho de assistência sendo realizado mesmo. E se na sua igreja, na sua região está acontecendo algum tipo de evento que envolve os idosos, se tem aí as casas de repouso, idosos sendo assistidos em hospitais, né? Onde quer que eles estão sendo assistidos, registra, manda foto para a gente aqui, para a gente poder publicar e tornar aqui conhecido por todos aquilo que é o trabalho de assistência que está acontecendo nas igrejas. Geralmente, nos nossos programas, a gente exibe aqui os vídeos de recados, mas nesse contexto, deste tema especial, estamos aqui exibindo esses trabalhos que estão sendo feitos de assistência, mas continua mandando seu vídeo de recado. Nos próximos episódios, certamente serão exibidos aqui também, tá bom? Então nós nos despedimos aqui dos nossos convidados, agradecendo a participação deles, Daniel e o pastor Diogo. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado mais uma vez. É sempre muito bom falar desse tema, né, que é extremamente relevante, até porque grande parte disso nós, enquanto igreja, podemos ajudar. Então isso é muito interessante. Pai do Senhor, é muito bom estar aqui, né, participando. E nós que somos pastores, né, Abel, o cuidado é algo fantástico, principalmente dos nossos irmãos idosos. Que o Senhor abençoe. Até o próximo episódio aí. Pai do Senhor. Isso aí. Então nós agradecemos a participação de todos e, como bem diz aqui o pastor Diogo, te aguardamos no próximo episódio.